E estamos de volta. Espero que já tenham chamado a vossa família para estar no sofá a falar connosco sobre a Sagrada Família. E nós terminamos a primeira parte a falar sobre o momento em que Jesus está perdido no templo e sobre a postura de Nossa Senhora e de São José nesta situação. Também achei interessante, Padre João Paulo, foi que a postura, tanto de São José como de Nossa Senhora, em que Jesus dá a resposta e houve ali um imediato momento de compreensão, ou de tentativa de compreensão da situação. Não houve um julgamento, não houve um castigo, não houve, portanto, uma repreensão. Houve sim um momento de tentativa de compreensão do que é que o filho estava a dizer. Nós percebemos que Nossa Senhora fez questão de perguntar: filho, por que fizeste assim connosco? Por que procedeste assim? Qual foi a tua intenção, ao fim e ao cabo? Que lhe perguntou. E naturalmente que percebemos que há aqui uma pedagogia de entender, uma pedagogia de perceber o porquê. E por isso o texto, como disse há pouco, continua dizendo que sua mãe guardava estes acontecimentos no seu coração. Exatamente porque, melhor do que ninguém, ela sabia que ele não era apenas seu filho. E que sabia que a sua missão era muito maior do que aquela que aparentemente se poderia perceber. E por isso julgo que esta questão de Nossa Senhora e julgo que esta percepção de que de facto que o comportamento de Jesus era muito mais envolvente, tinha muito mais que dizer do que o simples desobediência aos seus pais, ela melhor do que ninguém percebia que era assim. E por isso, quando Jesus lhe diz, eu tinha que estar na casa do meu pai, ela entendeu. Porque foi o que o anjo lhe tinha dito. Não temas, porque Deus escolheu-te, darás à luz aquele que é o Filho do Altíssimo. Portanto, naturalmente, que a própria mãe de Jesus teve que ir fazendo este caminho interior de ir percebendo, de ir acompanhando os acontecimentos, de ir interpretando. Também lhe foi pedido a ela que continuamente fizesse este caminho interior de fé, de ir percebendo os acontecimentos, de os ir entendendo, de os ir interpretando dentro da fé, caminhando na fé, interiormente, diante de Deus. E este foi um daqueles momentos em que lhe foi pedido que entendesse a missão de Jesus e os acontecimentos à luz da fé. E aqui a mãe de Jesus é, como é sempre, o nosso modelo mais perfeito. De ver os acontecimentos, de os ler e de os tentar resolver sempre à luz da fé. Não deixar que a fé seja algo de acessório, mas algo que guia, que ilumina. E a fé é para nós isso, não é? Não algo de acessório, mas algo que nos ilumina, que nos guia, que nos dá pistas para a solução dos problemas. E aqui está uma dessas provas. Nossa Senhora, a mãe, pergunta-lhe: por que fizeste isso connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos. Não esconde que há ali uma aflição, mas quer perceber à luz da fé, percebendo que ele, o filho, que é filho verdadeiro dela, naturalmente, mas tinha uma missão que aparentemente não era visível e que era preciso ir entendendo, pouco a pouco, pelos acontecimentos, pelas palavras, sempre com a fé, caminhando interiormente, para perceber de facto que a missão de Jesus era muito maior do que aquela do que um rapaz da sua idade nós podíamos imaginar, ou quem o via podia perceber. A devoção à Sagrada Família é uma devoção, eu diria até mundial. Sim, a devoção à Sagrada Família até porque não se pode entender o Natal sem a Sagrada Família. Há sempre o perigo de o substituir por muitíssimas coisas, mas o Natal é o nascimento de Jesus numa família. E, portanto, o centro do Natal é Ele, naturalmente, Jesus. Eu digo habitualmente, o Natal não é uma data, não é? Nem é uma quadra, nem é uma época mágica. Isso não são bem expressões para quem vê o Natal na sua verdade. O Natal é o nascimento de uma pessoa. O Natal é o nascimento de Jesus. O Natal, até se pode dizer, o Natal é Ele, que vem ter connosco. Naturalmente que não vem de forma isolada, nem de forma abstrata. Vem dentro de uma família. E, portanto,
junto e unidos a ele, têm que estar obrigatoriamente o seu pai e a sua mãe. Portanto, em todo o mundo, nestes dias e nos dias que depois prolongam o Natal, também estão presentes os dois, naturalmente, José e Maria, porque fazem parte integrante e insubstituível deste grande mistério do Natal, que, como digo, é Jesus que vem ao mundo. Tudo o resto, se ajuda a descobrir isto, muito bem. Se não ajuda a descobrir isto, está um bocadinho ao lado. Como é que uma família pode colocar a Sagrada Família na vida dela? Bem, 2 pistas só, porque senão Pois chegamos, é, ao, exatamente. chegamos ao Natal com esta entrevista. Não pode ser. Então, 2 coisas importantes. Eu acho que é preciso respeitar cada um e respeitar a missão de cada um dentro da família. E é muito importante, e repito, esta resposta, esta frase que a mãe dá a Jesus: teu pai e eu. Teu pai e eu andávamos aflitos. Portanto, é um problema que aquela família teve que enfrentar, mas sempre no respeito pela presença de cada um, teu pai e eu. O respeito, a atenção ao outro, o diálogo com o outro. O respeitar o outro, o dialogar, o ser paciente. O ser paciente. Hoje a paciência anda desaparecida. O ser paciente. O ser paciente como esta família era. O ser paciente. E nós percebemos também por Jesus, o texto diz que ele era submisso, que obedecia. É assim que diz lá. Ele era submisso, era-lhes submisso, que ia crescendo em estatura, em graça, em sabedoria, e era-lhes submisso. Portanto, a família é o espaço sagrado, que é mesmo assim que Deus quer, é o espaço sagrado onde se educa, onde se cresce, onde se aprende. E nada pode substituir na vida de uma criança, nada pode substituir na vida de um filho a presença da família. Nada. Porque é aqui que tudo nasce. Eu até diria que esta proposta que é da própria Sagrada Família, deste seio de educação e de crescimento, Claro. é hoje em dia muito desafiante para algumas famílias na sociedade atual. Exatamente. A família como o local onde se educa, onde se cresce, onde se prepara o futuro. Não se pode alienar esta missão que a família tem. E repetindo o texto do Evangelho, que é assim que diz: e Jesus desceu com eles e era-lhes submisso. Ia crescendo e era-lhes submisso. Portanto, o papel de Nossa Senhora, o papel da mãe, o papel do pai, o papel de São José, repito, não são meros fantoches no meio disto tudo. Não é assim que a Sagrada Escritura nos diz. Diz-nos que é uma realidade concreta e que terá sido, naturalmente, importantíssima para o crescimento, para a segurança, para tudo aquilo que um rapaz precisa, como era o menino Jesus. Exato. E o jovem Jesus, que santificou todas as famílias com a sua presença naquela família e que tornou o lar familiar em algo de sagrado. Como é que as mães hoje em dia podem olhar para Nossa Senhora e tomar exemplo? As mães de Nossa Senhora podem tomar os exemplos todos, porque Nossa Senhora é exemplo de tudo quanto nos faz falta. Mas de Nossa Senhora, da Mãe, nós percebemos que é essencial o falar de Deus aos seus filhos. O falar de Deus aos seus filhos. As mães são elas a primeira escola de Deus para os seus filhos. E assim como Maria deu Jesus ao mundo, assim cada mãe deve dar Jesus ao seu filho. Porque é com a mãe que se pode aprender, antes de tudo, o amor a Deus. E ninguém amou mais a Deus
do que aquela que o deu à luz. Por isso, é um desafio importantíssimo e é um desafio central no mundo de hoje que as mães falem de Deus aos seus filhos, que os ensinem a rezar. Ainda agora o Papa Francisco disse uma coisa muito interessante, pediu às famílias, a todos os membros da família, que ensinem os meninos e as meninas a fazer bem o sinal da cruz. Fazei que as crianças se benzam como deve de ser. Que são coisas que parecem inúteis, mas não são. Mas não são. É um ponto de partida. É um ponto de partida. E a mãe é sempre a primeira escola. Sempre a primeira fonte onde se pode beber a fé. E que, com Maria, aprendam as mães, e aprendamos todos, e aprendam os pais e os irmãos e todos, a não acharem que estas coisas da igreja, como se diz, estas coisas da fé, que não são importantes, que logo se vê. Exato. É com Maria nós percebemos que não há logo que se vê. Ou quando ele crescer, ele decide. Logo que se vê. As coisas de Deus não podem ser interpretadas no logo que se vê. Exatamente. E aprendemos isto com aquela que nos o deu e que o serviu de forma especial. E agora a vez dos pais em relação a São José. Os pais em relação a São José também podem aprender com ele o valor do silêncio. O valor do silêncio. Que não é estar ausente, mas é estar presente para atender, para perceber, para ouvir, para intuir aquilo que é necessário. A ausência do pai não pode não ser positiva, nós sabemos disso, não é preciso aprofundar muito isto, mas o estar presente, muitas vezes silenciosamente, mas estar presente, que é uma das coisas que aprendemos com São José, muito importante. Dentro do silêncio, dentro aparentemente de estar apagado, está sempre presente nos momentos essenciais da vida daquela família. E os momentos essenciais da vida daquela família passam sempre por eles. Ele está lá sempre. Mesmo que discretamente, mas no essencial está presente. E os pais aprendam com São José que mesmo em silêncio, mas é essencial a sua presença naqueles momentos que devem estar. E muitas vezes o estar lá, mesmo discretamente ou em silêncio, é uma fonte de segurança, é uma fonte de paz, é uma fonte de amor inesgotável para quem precisa de um pai. Exatamente. E eu diria até que esse ambiente de escuta e de silêncio e de entendimento e de ajudar e de falar de Deus às crianças é, se calhar, o ponto mais desafiante para as famílias hoje. É porque hoje não há grande silêncio. Exato. Mas o silêncio não é só no barulho, também é. Há silêncio de barulho para os ouvidos, e permitam-me que eu diga assim, embora não seja para dizer assim, mas permitir-me-ão. Também é preciso que haja silêncio para os olhos. Que há tanta coisa para ver, que ao fim e ao cabo fica tudo muito superficial. E o silêncio ajuda-nos a ir ao essencial. Exatamente. Reparemos que o Evangelho diz que o anjo entrou onde ela estava. Provavelmente Nossa Senhora, Maria, como quisermos, estaria nas suas ocupações. Entrou onde ela estava e começou um diálogo. Portanto, é exatamente esta perspectiva de coração, que onde estamos não nos afastemos do essencial. E muitas vezes é preciso um silêncio interior, um silêncio do que se ouve, um silêncio do que se vê, permitam que diga assim, um silêncio do que se pensa, para estarmos diante de Deus, estarmos diante daquilo que é de facto o centro. Porque a dispersão, quando é muito presente, toma conta de nós. Toma conta de nós. E depois domina o nosso tempo, domina a nossa atenção, domina as nossas prioridades. E depois, no fim, o que fica? Fica esta dispersão, este vazio. E hoje é um problema. E aprendemos com a Sagrada Família o essencial
é que Deus esteja presente e que dele tudo começa a fluir de outra maneira. Como é que se pode celebrar a Sagrada Família? Como é que se pode celebrar a Sagrada Família? Bom, em primeiro lugar, todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir participem ativamente nestas celebrações do Natal. Porque a Sagrada Família viveu com Jesus no centro. Ou seja, viveu com Deus no centro. Fez de Deus o centro da sua vida. Nós aprendamos isso que já é o essencial, a ter Deus no centro. E nestes dias que agora nos levam ao Natal do Senhor, ao Ano Novo, à Epifania, etc., nós todos devemos fazer um esforço de ter a Deus no centro. Isto é viver como a Sagrada Família. É porque nós também não devemos, muitas vezes, pensar que aquilo que devemos fazer são coisas extraordinárias, espalhafatosas, muito chocantes. Não. O mais difícil, penso eu, é ser fiel a Nosso Senhor nas coisas do dia-a-dia. As coisas muito espalhafatosas, às vezes até nem são muito difíceis, porque é aquele momento, é aquela decisão ali, o dia-a-dia, as coisas simples, o ser fiel a Deus nisto, é mais difícil, de certeza. Jesus, Maria e José ensinam-nos isto. A no seu dia-a-dia, simples, humilde, ter a Deus no centro. E nestes dias tenhamos a Deus no centro, participando das celebrações, que são tantas e tão belas neste tempo, preparando-nos interiormente. Faço uma sugestão a todos: não deixemos passar o Natal sem ir à confissão, sem ver na nossa paróquia, sem ver aqui no Santuário de Fátima, onde for mais possível, mas ir à confissão, confessar-se, preparar-se bem de coração para o nascimento do Senhor, para Jesus que aí vem novamente, e ter atenção aos outros. Ter atenção aos outros. Não devíamos deixar de passar esta época tão importante para a nossa fé sem fazer como Jesus fez, que desceu do céu, ele que era de condição divina, humilhou-se, e também descermos às vezes um bocadinho da nossa segurança, das coisas que temos, e ver quem é que precisa. Eu não estou a dizer que tenham que ser prendas, mas estou a dizer que podem ser umas boas palavras, pode ser uma reconciliação com alguém. O perdão é sempre um momento muito difícil, mas é sempre um momento que agrada a Deus. Há tanta coisa que nós podemos fazer e que às vezes nos parece rotineira, banal, fútil, mas que não é. E as coisas simples ajudam-nos sempre a viver melhor. Para concluir, vou-lhe fazer uma pergunta também no sentido de deixar um recadinho lá em casa, que é: o que é que acontece a uma família que não tem Deus? Ai, não sei bem. Pois, olho, graças a Nosso Senhor, eu nasci numa família profundamente católica e, portanto, cresci sempre com educação, etc., que uma família católica deve dar aos seus filhos. Uma família sem Deus, eu acho que falta um membro dessa família que está posto de lado, que é Deus, que quer caminhar com eles, que quer ajudar, que quer iluminar, que quer estar presente. Acho que sim, que se pode dizer assim, falta lá um membro que está esquecido, que quer estar presente e que muitas vezes não está. E onde Deus está, o bem está, porque Deus é o bem, não é? Onde Deus está, onde Deus não está, há sempre um vazio, julgo eu, que depois pode ser preenchido com outras coisas que não trarão à partida coisas boas. Portanto, não deixemos que Deus seja posto fora, como às vezes até se faz com as famílias, que há membros de famílias que são excluídos, etc. Exato. E que, pronto. Portanto, que Deus esteja no centro e que Deus seja um membro que caminha connosco,
mas aquele que é central, que é essencial, que nos guia e que nos diz Ele qual é o caminho certo a seguir. Nós todos precisamos, muitas vezes, que nos indiquem o caminho. E Jesus disse que o caminho era Ele. Ele disse, nem disse eu sou um dos, ele disse eu sou o caminho. E portanto é preciso aprender com Ele, caminhar com Ele, ouvi-lo, entender o que Ele quer, perceber o que Ele nos tem para dizer, o que tem para nos corrigir, o que diz que temos que nos converter, porque sabemos que é isso que Ele quer, que é o nosso bem, que é a nossa salvação. Muito obrigada, Padre João Muito Paulo. obrigado, bom dia. Espero que aí em casa tenham apreciado o programa e desafio-vos a abrir a porta, se calhar, ao membro que falta, seja ele Deus, seja talvez um membro da vossa família que já não está porque foi posto de parte. Portanto, faço esse desafio aí para casa e até o próximo programa.